a Primeira Guerra Mundial. O poder centralizado agora havia criado enormes raízes. Era hora, portanto, de uma grande guerra, na realidade, a Primeira Guerra Mundial. Claro, para o Banco Central. As questões políticas de guerra são tão importantes quanto a possibilidade de lucros, porque nada cria tantas dívidas como uma guerra. A Inglaterra havia sido o melhor exemplo até aquele momento. Durante o período de 119 anos entre a fundação do Banco da Inglaterra e a derrota de Napoleão em Waterloo, a Inglaterra esteve na guerra por 56 anos. E muito do tempo que restava estava preparando-se para a guerra. Na Primeira Guerra Mundial, os Rothschilds que estavam na Alemanha emprestou dinheiro para o governo alemão. Os Rothschilds que estavam na Inglaterra emprestaram dinheiro para a Inglaterra. E os Rothschilds que estavam na França emprestaram dinheiro para os franceses. Enquanto na América, JP Morgan era o agente de vendas para materiais de guerra e vendia para a Inglaterra e para a França. E de fato, durante 6 meses de guerra, Morgan tornou-se o maior consumidor na Terra. Ele gastou 10 milhões de dólares por dia. Seus escritórios no número 23 da Wall Street eram aglomerações de corretores e vendedores tentando arranjar um negócio. E na realidade ficou tão intenso que o banco postou guardas em todas as portas. E muitos banqueiros de Nova York também lucraram com a guerra. O presidente Wilson nomeou Bernard Baruch para comandar a indústria da guerra. Segundo o historiador James Parloff, ambos, Baruch e os Rockefellers, lucraram em torno de 200 milhões de dólares durante a guerra. Mas lucros não eram o único motivo. Havia também vingança. Os banqueiros nunca se esqueceram dos czares, já que estes apoiaram Lincoln durante a Guerra Civil. E além disso, a Rússia foi no final a principal nação europeia a recusar se render ao plano do Banco Central de Propriedade Privada. 3 anos depois da Primeira Guerra Mundial finalizada, a Revolução Russa tombou o czar e instalou o flagelo do comunismo. Jacob Schiff, empresário, alardeou em seu leito de morte. Ele disse que havia gasto 20 milhões com relação à derrota do czar. E dinheiro foi canalizado desde a Inglaterra para apoiar a Revolução também. E por que um dos homens mais ricos do mundo haveria de financiar e apoiar o comunismo? O sistema que abertamente jurava destruir o assim chamado capitalismo, mas que acabou fazendo eles ricos. O pesquisador Gary Allen explicou assim: e se alguém compreender que socialismo não é um programa de compartilhamento de riquezas, mas é, na verdade, um método a fim de consolidar e controlar a riqueza, então o paradoxo visto de homens super ricos promovendo o socialismo acaba com o paradoxo. Em vez disso, isso se torna lógico, até porque a proposta desses homens megalomaníacos é a procura do poder. Comunismo, ou mais exatamente socialismo, não é um movimento, não é uma proposta das massas dos oprimidos, mas exatamente da elite econômica. E foi assim escrito no livro em 1970, O Capitalismo Nu. Poder de qualquer origem tende a criar um apetite por poder adicional. Isso é quase inevitável. E assim faz com que o super rico queira controlar não apenas a sua própria riqueza, mas a riqueza do mundo inteiro. E para executar isso com perfeição, tem que alimentar as ambições das pessoas. E na busca por obter todo este controle, deve ser estabelecida uma ditadura de um banco único central, e que tem amplitude mundial. Mas o que acontece quando estes revolucionários saem do controle e tentam então tomar o poder dos super ricos? Afinal, foi Mao Tse-tung quem, em 1938, apresentou a sua posição a respeito de poder. Forças políticas originam-se do tambor de uma arma, e o eixo Wall Street-Londres decidiu aceitar o risco. O plano mestre para tentar controlar os grupos revolucionários comunistas. A ideia era alimentá-los com vastas quantidades de dinheiro enquanto obedecessem, e, em caso contrário, encolhimento do seu suprimento de dinheiro, ou até mesmo financiar a oposição a eles, caso eles saíssem do controle. Lenin começou a entender que, embora fosse o ditador absoluto da nova União Soviética, ele não mexia com os pauzinhos das finanças. Alguém, de outra forma, estava silenciosamente no controle. O Estado não faz a função como desejamos. O carro não obedece. O homem é como a roda e parece que está dirigindo, mas o carro não segue a direção desejada. Ele se move de acordo com o desejo de uma outra força. E quem estava por trás?
Louis McFadden, o presidente da Casa Bancária, em 1920, e também durante a Depressão de 1930, ele explicou deste modo: o rumo da história da Rússia tem de fato sido grandemente afetado pelas operações de banqueiros internacionais. Ao governo soviético tem dado fundos do Tesouro dos Estados Unidos pelo Conselho, através da Reserva Federal, agindo através dos bancos. A Inglaterra tem extraído dinheiro e nós, através dos bancos da Reserva Federal, tenho reemprestado sob altas taxas de juros para o governo soviético. Uma grande represa foi construída com fundos ilegais tomados do Tesouro dos Estados Unidos. Em outras palavras, o Fundo de Reserva e o Banco da Inglaterra, seguindo os interesses de banqueiros internacionais que os controlavam, estavam criando um monstro que abasteceria 7 décadas de revolução comunista sem precedentes, guerra e, o mais importante, dívida. E caso pense que havia alguma chance dos banqueiros virarem comunistas e perderem o controle, em 1992, o Washington Times reportou que o presidente russo, Boris Yeltsin, estava preocupado que a maior ajuda de dinheiro estrangeiro foi tirado, assim sugados de volta para os cofres dos bancos ocidentais por conta da dívida. Ninguém em seu juízo normal invocaria uma guerra tão grande quanto a Primeira Guerra Mundial. Mas havia um motivo forte. Guerra é uma doença complexa, cheia de efeitos colaterais. E definitivamente as pessoas iriam ignorar a realidade de quem lucra com estas guerras. O objetivo dos banqueiros internacionais está muito além de uma teoria da conspiração. Haviam benefícios a curto prazo em prol da sua causa. E também havia a longo prazos, modificações políticas em avançar com governos totalitários e perpetuando o poder de controle dos banqueiros internacionais. Assim controlariam qualquer político que podiam emergir como líderes. Podemos ver também, com esta guerra, os objetivos dos banqueiros internacionais era se expandir por todo o mundo. A Grande Depressão. Shortly after World War I, the overall political agenda of the money